para dar início aqui na live aqui, mas por enquanto a gente só esperar o Rodrigo entrar, né? Vou mandar, tô mandando para ele aqui, viu? Pronto, beleza. Já iniciou a live? É porque o vídeo eu tinha programado aqui. Foi, é porque o vídeo eu tinha programado aqui o vídeo. Aí ele. Mas ele. É porque o vídeo eu tinha programado aqui. Foi, pronto, Rodrigão, nos ouve, Rodrigo? Eu estou ouvindo bem, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Rodrigão. Tá me ouvindo, Rodrigão? Estou ouvindo, Tiago. Pronto, Rodrigão, nos ouve, Rodrigo? Estou ouvindo bem, vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Rodrigão. Ele só está dando um delay aqui. Estou ouvindo, Tiago. Ok, beleza. Pronto, no caso do delay, Rodrigo, é que como você fala o delay Ele só está dando um delay aqui. da transmissão por Facebook, é isso que você fala? É que eu falo aqui, depois aparece minha voz aí com o tempo. E a de vocês também. Pronto, é porque esse delay aí, Rodrigo, é porque esse site que a gente utiliza, ele, aqui na hora que você fala, eu te escuto de boa, certo? Em tempo real. Mas aí quando ele transfere por Face, aí dá esse intervalozinho, é normal a transmissão. Aqui na hora que você fala, eu te escuto de boa, certo? Em tempo real. Mas aí quando ele transfere por Face, aí dá esse intervalozinho, é normal a transmissão. Tiago, o Paulo Vitor tá falando, Tiago, que no seu aí tá dando eco aí no seu. Tá dando eco? É. Tiago, o Paulo Vitor tá falando, Tiago, que no seu aí tá dando eco aí no seu. Tá dando eco? É. Tiago, o Paulo Vitor tá falando, Tiago, que no seu aí tá dando eco aí no seu. Vou tentar o fone, tá ok? Pronto, ok, Tiago. Acho que é melhor eu tentar o fone também, ó. Rodrigo, Vou tentar o fone, tá ok? é assim, porque com o fone diminui mais essa captação assim, né, de criação do eco, né? Ele diminui mais. Vou pegar aqui. Pronto, tranquilo. E a... E aí, Tiagão? Consegue me ouvir? Beleza, tá perfeito. Perfeito. O áudio tá bom? Tá sim, tá perfeito. Ok. E aí, Tiagão? Consegue me ouvir? Beleza, tá perfeito. Perfeito. O áudio tá bom? Bem, eu acho que dá Ok, pra ok? gente... Ok, Rodrigão, ok. Ok, Rodrigo. É melhor que as rádios aqui da Morada Nova. Eita. Eu acho que a gente pode dar início já, né? Tá aqui com 5 minutinhos, a gente, né, iniciou o vídeo. Mas tá... Ok. Dá pra gente Pode começar. sim. Pronto, então assim, primeiramente eu queria te dar boa noite aqui, né? Camarada Tiago, ao professor Rodrigo aí, Rodrigão, né? Conhecido aí como Rodrigão por todo mundo. E assim, gente, Boa noite. a nossa live hoje aqui é no intuito exatamente da gente falar, debater um pouco sobre essa questão dos animais, né? Os animais domésticos e abandonados, né? Porque quando a gente fala de animais domésticos, a gente também está se referindo aos animais de rua,
né, que são domésticos, mas que estão na rua, em situação de abandono. E aí a gente hoje aqui, o intuito dessa live é exatamente falar sobre essa situação que o nosso município vive, não só o nosso município, mas eu acredito em várias cidades do Brasil e do mundo também, certo? Eu vou passar aí a palavra aí para o Thiago, Rodrigo aí, para dar as suas considerações iniciais aí. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois, né? Pois é, Arley, como você falou, um assunto que já vem há algum tempo aqui, né? Ocasionando certas preocupações aqui no nosso município, em outras cidades também, mas aqui no nosso município talvez uma proporção um pouco maior em outras cidades do Ceará, comparando, porque acredito que a questão de abandono aqui, ela é muito grande, né? Tem uma coisa que a gente vai debater durante a live, né? Uhum. Tem outras coisas também que para a gente conversar sobre a questão do abrigo e de outras políticas públicas, né? Então a gente já vem há algum tempo atuando nessa área, a gente já conhece alguns problemas, alguns desafios, e que muita coisa não pode ser resolvida a curto prazo, né? Precisamos aí de médio a longo prazo, pelo menos. É isso aí. Rodrigão? Pois é, boa noite a todos, boa noite aí a professora Kátia, que já passou a mensagem aí, professora Madalena, a Erivânia, né, e a todos que estão assistindo aí essa live, né? E como o Thiago aí destacou, né, a importância, né, da gente se preocupar com essa causa animal, né, que a gente olha aí no meio da rua aí e parece que a cada dia aumenta mais. E como é que a gente pode auxiliar de alguma forma, né, nessa situação que infelizmente, né, o poder público, não sei por que causas até o momento, né, assim, é limitado nessa questão de ajuda, né? Não sei exatamente por quê, né? É isso aí, exatamente, Rodrigão, exatamente. E só para iniciar aqui, eu quero só agradecer, né, a todos que estão assistindo, Paulo Vitor, a nossa pré-candidata a prefeita aí pelo pessoal, nossa professora Kátia, né, a Nirle, um abraço, né, saudades, a Erivânia, a Erivânia também por estar aqui acompanhando, a professora Madalena, grande professora Madalena, né, que numa última live que teve falando sobre essa questão da educação à distância, ela teve aqui com a gente aqui falando sobre esse assunto. Tiago, Rodrigo, para a gente iniciar, eu pensei aqui só dar uma pequena introdução assim nessa questão do contexto histórico, exatamente essa questão do direito dos animais, né? Que a gente pensa que esse assunto é um assunto novo, mas desde os primórdios, né, podemos dizer assim, essa questão dos animais, ela vem sendo, dos direitos dos animais, ela vem sendo falada, ela vem sendo debatida, né? E então, gente, só para mim começar aqui, prometo ser breve, assim, essa relação, galera, para o pessoal que está assistindo aí, a relação homem-animal, ela data de vários séculos, né? A dos humanos com os caninos, né? No caso dos cachorros, por exemplo, tem origem numa relação pré-histórica de dependência, né? Onde os lobos se aproximavam dos homens visando se aproveitar das carcaças e das vísceras dos alimentos desperdiçados, enquanto ao mesmo tempo eles protegiam as cavernas daqueles que os alimentavam, né? No caso, esses homens, né? Aí você vai ter uma relação aí, um início de uma relação meio que de troca, podemos dizer assim, né? É a partir desse momento onde o lobo ele vai sendo domesticado e, consequentemente, tornando ao ser, com o passar dos anos, né, a evolução das espécies, os cães como a gente conhece hoje, que a gente tem nas nossas casas, né? E então, galera, com o passar dos anos, a dependência entre o homem e o animal,
ganhou proporção suficiente para a criação de discussões a respeito do tema, no sentido de cessar o abuso exatamente desregrado em relação aos animais em favor do homem, né? Para vocês terem uma noção, no século VI a.C., o Pitágoras ele já falava sobre o tema, né? Ao fazer considerações sobre o que ele entendia por ser a transmigração de almas, defendendo o respeito aos animais, né? Já diferente o Aristóteles já argumentava que os animais não estavam na mesma escala natural do homem, enfatizando o fator de serem animais irracionais e colocando-os como meros instrumentos para a busca da satisfação do homem, né? E aí também, dentro da minha pesquisa, né, só para essa introdução aqui, tem uma passagem também da Bíblia, acredito que o Rodrigão conheça, né, que essa passagem, ela também traz consigo a ideia do uso dos animais por humanos, né, para a questão da alimentação, né, vestimenta, e baseando-se em uma hierarquia divina, né, no conceito teológico de, entre aspas, domínio, vindo exatamente da citação Gênesis 1, do 20 a 28, que diz, não me falha a memória, eu só anotei aqui a passagem, que é onde ela diz onde Deus diz para Adão, né, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e juntai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra, né? Então, por conta disso, durante séculos, o conceito de direito animal, gente, foi completamente ignorado pelos intelectuais, né? Permanecendo a concepção bíblica da serventia, mas apenas em 1641 surgiu uma reflexão significativa para o início da ideia de direito animal, trazida exatamente pelo filósofo René Descartes, né? No entanto, essa ideia era para um desmerecimento em relação a causas que já propôs como ele dizia, uma teoria mecanicista do universo, né, de uma observação subjetiva. O que ele quis dizer com isso? Para o Descartes, a mente era algo separado do universo físico, né, que ligava seres humanos à consciência de Deus. O não humano, como ele expressa que esse não humano ele está se referindo ao animal, né? O não humano, por não possuir tal consciência, não seria nada mais que um átomo complexo, desprovido de alma, mente ou razão. Ou seja, para o Descartes, os animais eles poderiam enxergar, escutar e tocar, mas não era um ser consciente, portanto, ele era incapaz de sofrer ou mesmo sentir dor, né? Mas, apesar de ter origem nos tempos mais remotos, a primeira legislação contra a crueldade animal só foi aprovada na Irlanda, né, em 1635, onde ela proibia arrancar os pelos das ovelhas e amarrar arados nos rabos dos cavalos, né? Uma legislação um pouco ainda muito atrasada, mas era algum sinal de alguma coisa, né? E aí, também, em 1641, foi aprovado o primeiro código legal, né, que protegia os animais domésticos na América, baseado no texto legal chamado O Corpo de Liberdades, né, que era um compilado que foi feito pelo clérigo puritano Nathanael, se eu não me engano, a pronúncia não sei se é Nathanael Ward, não estou recordado agora a pronúncia correta, perdoe-me o meu inglês, que foi dos antigos, foi um dos artigos que ele que dizia nesse texto, nesse apanhado falando sobre essa questão dos direitos animais, quando ele dizia que nenhum homem
exercerá qualquer tirania ou crueldade contra qualquer criatura bruta que seja mantida para o uso humano, né? E aí também a gente vai ter, durante a República Puritana na Inglaterra, né, onde foram proibidas as brigas de galos, de cachorros, touradas, mas com a restauração, né, após a restauração, quando o Charles II retornou ao trono em 1660, as touradas voltaram a ser legais por 162 anos, né, até serem proibidas novamente só em 1822. Né? E aí você vai ter todo né, você já tem toda uma discussão diante dessa questão dos direitos dos animais. No século XIX, essa discussão ela vai crescer ainda mais. Só para vocês terem uma ideia, no século XX, exatamente em 1933, olha que curioso, né? Em 1936, o Partido Nazista aprovou uma série de leis de proteção animal na Alemanha, né? Exatamente quando a gente compara o massacre feito pela Alemanha, né? Durante a ascensão do Hitler, né? E quando você compara essa lei, você dá até um choque na cabeça, né? Mas assim, mas na Alemanha nazista tinha um código exatamente aonde, por exemplo, regulamentava a questão, por exemplo, era proibida a caça, né? Era proibida a caça, era regulamentado a questão do transporte de animais, né? Em veículos automotores, já tinha toda uma ideia, todo um corpo exatamente dessa questão animal. Apesar de que quando chega a Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, o tratamento dados aos animais ele vai piorar, né, exatamente porque a demanda por produtos de origem animal cresce de uma forma assustadora, em razão do aceleramento da produção, né, que visava fomentar o consumo e alimentar os países abalados devido ao pós-guerra, né? E junto a essa explosão populacional do século XX, ocorreu uma mudança nos hábitos alimentares da população mundial e que aumentando o consumo de carne pelos seres humanos, a gente vai ter uma transformação do modo de produção da carne, né? Passando do sistema tradicional de pequenas fazendas, né? Para a questão industrial, né, onde bilhões de animais são mortos todos os anos, e aí é uma outra discussão também que a gente pode fazer em outro momento. E aí, em 1978, a Unesco, né, vai estabelecer a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né, numa tentativa de igualar a condição de existência dos animais com as dos seres humanos. E aí é onde a gente vai ver, na década de 80, um grande número de movimentos de defesa dos animais, né? Defesa dos animais, esses animais que são usados em laboratórios, né? Para pesquisa, universidades, enfim, né? E também, apesar que eu falei aqui um pouco mais da questão mundial, aqui voltando agora para a questão do Brasil, até o Paulo Vitor acabou de comentar aí, né, que o Vargas, em 1974, promulgou uma lei de proteção dos animais, exato, Paulo, sendo que em 1916 já tinha uma situação jurídica, né, estabelecendo, considerando esses animais como coisas, bens semoventes, objetos de propriedade e outros interesses, como eles falavam, né, outros interesses alheios. E aí vai vir esse decreto de 1934, através do Getúlio, né, e aí a gente vai ter, a parte também com a nossa Constituição de 1988, né, Constituição tão atacada hoje, nos dias atuais, que trouxe um grande avanço no que concerne a legislação ambiental, né, pois em seu artigo 225, que tratando do meio ambiente,
diz que ser incumbência do poder público proteger a fauna e a flora, né? E aí dentro disso está essa questão dos animais, de todos os animais de forma geral, né? E aí, também os animais domésticos, enfim, cachorro, gato, enfim, né? Assim, mas basicamente é isso assim, né? Essa minha fala inicial dessa construção, né? Desse debate sobre os direitos dos animais, né? E os cuidados, enfim. Pois é, excelente aula aí que você deu para a gente, né, de história da relação do homem com os animais, né, começando desde a evolução dos lobos, que com o passar dos anos foram formando em cachorros, né, em cães, e depois que o cão foi domesticado, depois que chegou na mão do homem, aí que foi evoluindo mais ainda, o homem deu aquela acelerada no processo de evolução, tanto que hoje aí a gente vê dezenas e dezenas de raças de cães, né, e gatos também. Raça que vai desde um pincher, que é pequenininho, que de 15 centímetros de altura, até um dinamarquês, que passa de 1,5 metro. Né? Então, com esses milhares de anos, serviu para domesticação desses animais, né? E junto com essa domesticação foi aumentando. Diga lá, Ian. Não, desculpa interromper, Tiago, tinha até uma citação que eu tinha anotado aqui, do Voltaire, né? Porque o Voltaire ele vai fazer uma crítica ao posicionamento do Descartes, porque o Descartes, mesmo trazendo essa discussão da questão dos animais, mas para ele os animais eram como um objeto qualquer, né? Como um celular, como uma cadeira que a gente... E aí tem uma passagem do Voltaire, na sua obra Dicionário Filosófico, né, publicada em 1764, onde ele diz o seguinte ponto, ele diz assim, que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os animais são máquinas privadas de conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, nada aperfeiçoam. Será porque falo que julgas que tenho sentimento, memória, ideia? Pois bem, calo-me, né? Essa passagem que eu achei interessante quando o Voltaire vai fazer essa crítica ao Descartes. Mas sim, Tiago, continue, perdão. Pois é, então assim, desde dessa evolução dos lobos em cães, que o homem vem pegando um certo apego aos animais, principalmente esses animais domésticos, também não aconteceu tanto com os animais de produção, mas também foram domesticados e foram criadas várias raças, né? Então, mas o homem ele acelerou esse processo de domesticação, de criação de novas raças. Tanto que até essa questão dos cães é tão interessante que eles conseguem evoluir até das raposas, né? A gente vê que eles evoluíram dos lobos, mas os lobos eles têm um parentesco com as raposas e com os coiotes. Até um experimento na União Soviética, que eles começaram a criar umas raposas, e questão acho que de 8 ou 9 gerações, essas raposas começaram a ter comportamento de cães. Né? Então, o parentesco ele é muito próximo, que com os cães eles conseguiram evoluir, não só dos lobos, mas se forçassem um pouco, evoluírem até das raposas. Né? Mas você falou da questão da legislação, que na Constituição a gente tem lá no artigo 225, se eu não me engano, é o parágrafo 7, que ele fala dessa questão da proteção da fauna e da flora, né? E aí em 98 a gente teve aqui a criação no Brasil da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605/98, e lá no artigo 32 ele vai dizer justamente dessa questão de abandono, de maus tratos, de envenenamento, de usar animais para mutilação, sem necessidade. E aí começa a aparecer, de fato, assim, uma lei que realmente fiscalize e comece a punir os infratores, né? Essas pessoas que cometem crime contra os animais. Né? Lembrando que quando a gente fala crime contra os animais, não é especificamente só os animais domésticos, né? Envolve outros animais também, os silvestres. E quando a gente fala de animais domésticos, a gente não se refere especificamente só aos cães e gatos, sei lá, papagaio, mas até os animais de produção, os bovinos, os equinos, os ovinos e caprinos, porque por mais que eles sirvam para produção, para consumo de carne ou utilização da pele,
não é necessariamente você vai ter que maltratar o animal. Né? Pelo contrário, se você está utilizando ele para produção, você tem que tratar ele bem, até porque o produto final, a qualidade do produto final vai depender de como você trata esse animal. Né? Obviamente que a questão de afeição e de apego é diferente, né? Porque uma coisa é você ficar mais apegado a um cachorro que lhe traz um sentimento, uma coisa diferente, um apego emocional, e outra coisa é você se apegar a uma vaca, por exemplo, já que é um animal que você, na verdade, quer dela o leite, né? Mas isso não quer dizer, obviamente, que seja um animal que você vai ter o direito de maltratar. Muito pelo contrário, os animais domésticos voltados para a produção também têm o seu direito de ser bem tratado, né? E daí, com essa lei, essa criação dessa lei, em 98, aqui no Brasil, começou a surgir a questão e o debate sobre bem-estar animal, né? E aí, quando a gente fala em bem-estar dos animais, não é... Às vezes as pessoas têm uma noção de que bem-estar animal está apenas ligado a ele ter água e comida à vontade. Na verdade, não é só isso, né? Se você dá água e comida à vontade, mas deixa o animal acorrentado, aquilo também não deixa de ser um maltrato, porque ele precisa ter o espaço dele para correr, para brincar, ele precisa ser livre, né? Às vezes a pessoa faz isso e deixa acorrentado, não é nem por maldade, né? Mas não deixa de ser um maltrato, né? Mas a questão não é só dar comida, água, mas sim manter ele em saúde. Se ele ficar doente, tem que tratar. Ele tem que ter o espaço dele para brincar, para correr, já que ele está... Isso é necessário para a natureza dele. Ele tem que ter... Se é um animal criado em casa, é interessante que ele tenha afeto diariamente com o seu dono, porque os animais sofrem em relação a isso. Basta ver quem tem animal em casa sabe. Se passa 1 ou 2 dias fora de casa, o animal que está pegado àquele dono, ele sente falta. Ele fica triste, ele entra em depressão. Já houve casos de animais que morreram por conta disso, porque passou muito tempo longe do seu dono. Então, assim, essa questão de bem-estar animal, ele vai muito além de dar água e comida, né? Envolve não é só o bem-estar físico, é o bem-estar emocional também, né? Os animais, eles precisam estar bem emocionalmente para que tenham uma vida digna, uma vida boa, porque hoje a legislação dá esse direito a eles, né? E, enfim, é um tema que eu não sei se vocês já querem entrar logo, ou se o Rodrigão quer dar uma palavra para depois. Não, né? Tiago, assim, mas... falando da parte de legislação, eu tive a curiosidade de dar uma olhadinha, né? Você falou aí da lei atual, né, que é a 9.605 de 98, e lá a questão da punição aos maus tratos ainda é uma coisa branda, né? Que vai dos 3 meses a 1 ano. Só que tem umas PLs aí em andamento, né? Essa questão que o Iar falou, que o animal é tratado como objeto, né? Tem a PL 27/2018, que ela justamente trata disso, né? Que ela é do deputado Ricardo Izá, do PP de São Paulo, e só fazendo aqui uma leitura aqui, ela estabelece que os animais passam a ter natureza jurídica sui generis, como sujeitos de direitos personificados, são reconhecidos como seres sencientes, ou seja, dotados de natureza biológica, emocional e passíveis de sofrimento, né? Então, quer dizer, é uma lei que ela já passou na Câmara, mas a gente sabe como é que é o trâmite dessas leis, assim, que não dão muito, assim, ibope, né? Só um parênteses rapidinho aqui. É tanto que hoje não se trata mais, a gente não diz, a gente costuma dizer dono, né? Mas o ideal não é dizer dono, é sim tutor, né? Porque o animal não é mais não é um simples objeto como era tratado antigamente. Exatamente. Aí tem a PL 17. Só complementar aqui, Ian. Certo, a PL 17/2017, que proíbe a eliminação de animais saudáveis, né, pelas zoonoses, né, das cidades, né. E também tem uma outra legislação aqui, que é a 1095/2019, que ela justamente maus tratos, que agora passa a ser de 2 anos a 5 anos, né, e multa. Só que, infelizmente, ela só se aplica, assim, infelizmente, num certo sentido, só se aplica a cães e gatos.
Mas não são só esses animais que são maltratados, né? Como o Thiago está destacando aí. Até mesmo quando um animal vai para o abate, se não tiver, né, certos procedimentos, traz sofrimento para ele nesse momento, né? Exatamente. Eu posso aproveitar aqui, o Paulo Vitor aqui colocou uma frase interessante do Arthur Schopenhauer, né? No final ele fala: quem é cruel com o animal também é cruel com o homem, né? Isso é uma coisa interessante, pessoal, porque, assim, há pouco tempo atrás, em alguns países, inclusive nos Estados Unidos, essa questão de maus tratos animais, de crueldade, de tortura, hoje lá é tratado como algo diferente. É tanto que o FBI, nos Estados Unidos, ele trata esses crimes, a investigação desses crimes é tratada da mesma forma que é se tratada numa condição humana. A pessoa pode pensar, mas por quê? Porque quem faz um maltrato com o animal é um possível criminoso para fazer um maltrato ao homem também. Quem tortura um animal tem capacidade de torturar um homem também. Isso a psicanálise fala. Seria um criminoso em potencial, fala, né, Tiago? Isso, pronto, essa é a palavra, é um criminoso em potencial para o homem. Né? Me fugiu aqui. Mas a psiquiatria já trata isso, já trata essa parte de crimes contra animais como um criminoso em potencial para crimes contra o homem também. Então, o FBI nos Estados Unidos, eles já investigam nesse sentido aí. Tiago, Rodrigo, só dar aqui uma boa noite aqui para a galera que entrou agora, que está nos acompanhando aí, né? A Jane, boa noite, Jane Raulino, boa noite, o Reginaldo Coelho, boa noite, a Dulce Lopes, boa noite, obrigado por nos acompanhar, Dulce. O Eliel da Lima, né? Também obrigado, Eliel, sempre aqui nos acompanhando nas nossas lives. O Araújo Júnior, Alan, grande Alan, que foi show a semana passada, a live com o nosso grande Alan, né? Professora Elisângela, um grande abraço, nossa companheira aí, nossa camarada aí de luta, né? Sempre. Deixa eu ver quem mais aqui. Que é pessoal está presente em peso aí, né? Pois é, o Edu, o grande Edu, mestre Edu, né? Edu sempre também acompanhando. Só gente boa, só gente boa. Só gente boa aqui acompanhando e mais uma vez agradecer por estar aí nos acompanhando nessa discussão aqui, né? Nessa fala aqui. Okay. Já pode continuar aí. Pronto. Bom, eu acho que depois dessa explanação toda que a gente fez aí, eu acho uma questão que a gente deveria debater muito, né, em relação à situação dos animais de rua aqui em Morada Nova. A gente sabe que há uma quantidade muito grande de animais, né, e que se proliferam cada vez mais, né, sempre lembrando que a culpa nunca é deles, eles são inocentes, eles não sabem o que é que está acontecendo, o que é que eles estão fazendo, enfim, eles só seguem o instinto dele, que é tentar sobreviver, né, num mundo onde a eles tudo vai contra eles, né? Eles vivem num mundo hostil, porque se eles estão na rua atrás de água e comida, sempre vai aparecer uma pessoa para espantar, para chutar, para jogar uma pedra. Então sempre a gente costuma... A única forma, população... né, de controlar isso aí seria realmente castrando, principalmente as fêmeas, né? Mas que é algo custoso, né, financeiramente. Assim, pela proporção que existe aqui em Morada Nova, é um pouco complicado, né? Mas é uma das medidas, né, que poderiam ajudar. Mas eu acho, Rodrigão, assim, eu vejo, tanto acho que o Yarley, você também concorda comigo, eu acho que a gente poderia, a administração municipal poderia e já deveria ter focado em relação à parte de abandono. Porque eu costumo até dizer para o pessoal, quem abandona um animal nunca abandona apenas um animal, ele está abandonando vários. Porque aquele animal que vai estar abandonado na rua, ele vai se proliferar, ele vai se procriar e vai gerar outros novos animais, né? Se você solta uma fêmea na rua, na hora que ela cruzar com um animal e que gerar aquela prole dela, tem fêmea que gera 8, 9 filhotes, né, em uma ninhada apenas. Ou seja, quando você abandona esse animal, você está abandonando mais 9 filhotes junto com ela, né? Fora as outras ninhadas que ela pode ter mais à frente, né? Então, assim, eu vejo a questão do abandono
uma coisa que a gente poderia, que a administração, aliás, deveria olhar com melhores olhos em relação a isso aí, né? O abandono é considerado crime, né? E eu acho que falta fiscalização, falta punir realmente essas pessoas que abandonam. Obviamente a gente não quer só chegar a punir, fiscalizar e punir, mas fazer uma campanha também contra o abandono, né? Prefeitura ou outros órgãos aí, até as ONGs também, poderiam ter feito isso. Inclusive, a gente já deu até essa ideia para o IMAN ano passado, fazer uma campanha contra o abandono nas escolas, aproveitar os jovens, os adolescentes, as crianças que estão aprendendo. Infelizmente, hoje não tem como, porque, pelo menos no momento atual, né, por conta da pandemia. Mas se tivesse feito esse trabalho bem antes, já seria alguma coisa, né? A gente chegou aí no lixão, viu dezenas e dezenas de animais abandonados lá no lixão, atrás de comida. Tinha filhotes lá também. E aí tem gente que infelizmente faz defender aquilo ali. Não, mas tem muito animal na rua, é bom pegar e jogar lá no chão. Pô, cara, vocês não sabem a crueldade que você comete quando faz um negócio deles. E por mais que você ache que vai um caminhão de lixo soltar lixo lá e eles vão atrás do que tem para comer, lá não tem água para beber. A única fonte de água que tem lá, acho que talvez alguns quilômetros que eles têm que andar. Fora que animais ali no lixão, quando se proliferam muito, eles começam a atravessar a pista, né? E atravessando a pista, já está passando alguém de moto ali, causa um acidente, né? Aí além morre o pobre do coitado do animal que é inocente, o cara que está passando de moto pode morrer também, que é outro inocente. E geralmente o pessoal coloca a culpa no animal. Na verdade, quando esse tipo de acidente acontece, a culpa é de quem abandonou aquele animal, né? Eu vou dar outro exemplo agora que me veio à cabeça. Alguns dias atrás, o nosso grupo lá recebeu uma reclamação de que uma pessoa simplesmente abandonou um cavalo lá no Grão Rio. Um cavalo, né? E esse cavalo está aqui já faz dias, perambulando atrás de comida, atrás de água. Estava tão magro que caiu no chão, ficou lá mais de 24 horas, né? E a gente foi atrás do pessoal da prefeitura, demoraram para ir, disseram que foram, não, assim que vocês chamaram a gente foi. Não, mas é mentira, certo? Eles demoraram, levar mais de 24 horas para ir, só foram porque a gente pressionou bastante. A gente foi atrás. Houve uma divulgação nas redes sociais, né, Tiago? Exatamente, por conta da divulgação nas redes sociais é que eles foram lá. Mas, enfim, eu também não quero que só culpar a prefeitura, não. A culpa também é do cara que abandona um cavalo, pô. O cara tem um cavalo, vai jogar no meio da rua. Exatamente. Onde passa gente andando, é gente passando de moto. Então, assim, esse tipo de consciência que a gente precisa trabalhar nas pessoas, né? É aquela história, quando você abandona um animal, você nunca está abandonando só um animal, você está abandonando vários, né? E sem falar do perigo, do problema social que você causa, colocando a vida das pessoas em risco também. Já imaginou um cavalo desse, ao invés de cair lá no Granville, ele tivesse caído lá na pista, né, que fica só alguns metros ali do Granville, passa gente de moto, gente de carro direto, né? Poderia ter acontecido um acidente fatal. Enfim, essas campanhas contra o abandono e tudo mais é que precisa ser focada, assim, e é uma coisa que pode ser feita imediatamente, tá? Essa questão de abrigo, tudo bem, a gente sabe que leva um tempo, não é de uma hora para outra, né? Vai levar um certo tempo. E outra coisa também, Tiago, para somar essa campanha contra o abandono, é a campanha pela adoção, né? Justamente. Ver se as pessoas diminuem essa questão de comprar animal, né? Tantos abandonados aí, por que você não adota, né? Para que gastar 300, 400 reais um filhote quando você pode adotar um cãozinho de rua, né? E, Rodrigo e Tiago, na fala do Tiago, que está bem na linha da pergunta aqui do professor Alfredo, um abraço, quando ele pergunta assim, mediante as leis que tratam dos direitos dos animais, o que fazer com os animais em situação de rua? Os direitos dos animais ou dos humanos, já que eles não têm vacinação e podem transmitir doenças aos humanos. Complicado. De fato, professor Alfredo, é uma situação complicada, né, que nós vivemos hoje, é uma realidade. Só para vocês terem uma ideia, estava dando uma olhada, em 2016, por volta... 2016, existia uma conta, né, assim, de animais em situação de abandono, né, de rua e tudo,
no mundo inteiro, contabilizam, em 2016, 600 milhões de animais. Né? 600 milhões. Isso em 2016, né? Isso lembro, deixando bem claro que isso foi em 2016. Eu ia fazer isso, acabando o tempo, não deu para me tentar ver se eu conseguia encontrar alguns dados, né? Dessa quantidade hoje, né? Atual. E assim, o Rodrigo, o Thiago também vão né, falar aí, opinar. Mas nessa questão, para resolver os problemas, existe vários pontos, várias ações que podem ser feitas, né? Eu acredito que tem várias ações que podem ser feitas e digo até mais, são ações que, sinceramente, porque tem muitos que dizem, mas vai custar muito para o município, vai custar muito para o estado, né? Olha, eu não, essa é uma fala que não me convence, certo? É uma fala que não me convence, porque é uma coisa que dá para fazer. Por exemplo, vamos aqui aos fatos, né? Eu vou citar, por exemplo, o caso da Holanda, né? Em 2016, a Holanda passou a ser um dos primeiros países aqui, né, do continente europeu, que não existia mais animais de rua, né, em situações de abandono, de rua, nem cães, nem gato, enfim. E o que foi que eles fizeram que pode ser feito aqui e que é uma das minhas, dentro todos sabem, né, a ligação partidária que eu, Thiago, nós temos aqui e tudo mais, e é uma das minhas posições dentro sobre essa questão da questão da causa animal, certo? Que é o quê? O que foi que na Holanda foi feito? Eles aplicaram leis mais duras para casos de abandono, né? Multas altíssimas, certo? Eles aumentaram, triplicaram o valor dessas multas, né? Para essas pessoas que abandonavam esses animais. Fizeram uma campanha gigantesca, extensa, enfim, na questão da castração e da conscientização das pessoas, né? Para que as pessoas exatamente não adotem, né? Eu sou totalmente contrário a esse comércio de animais, sou totalmente contrário. Eu vejo, eu faço uma ligação desse comércio. Eu sei que são realidades diferentes, enfim, é outra discussão também, mas às vezes me parece muito essa compra de animais, me lembra muito o período da escravidão, né? A compra de negros para fazer determinados serviços, né? E muitos desses animais, nós sabemos que muitos desses animais que são comprados, os animais de raça, não estou dizendo, obviamente, que os animais de raça não mereçam amor, né? Não mereçam um lar, né? Atenção, carinho, enfim, cuidados, não é isso, né? Mas, infelizmente, vamos ser sinceros, muitas pessoas, não digo todas, mas uma grande parte delas, compram esses animais para fazer disso aí um comércio, né? Que é a procriação dos filhotes, desses animais que eles adquiriram, para obter lucro em cima disso, enfim. E um outro ponto também que eles na Holanda foi feito, por exemplo, foi aumentar a taxa de impostos exatamente na compra desses animais de raça. E aí você teve exatamente, foram ações em onde em nenhum momento você teve animais mortos, né, sacrificados inocentemente, sem ter nenhum problema de saúde. Realidade essa que nós sabemos que já aconteceu aqui no nosso município há alguns anos atrás, né, onde animais eram levados, se eu não me engano, ali para aquela região ali do parque de exposição. Eu era garoto, moleque, né, enfim, quando eu ouvia essa história. A minha tia, eu ouvia essa história porque a minha tia foi uma das que o cachorro, ela soltou para dar aquela voltinha e pegaram e levaram. Quando ela chegou lá, encontrou o cachorro morto, né? E o cachorro não tinha nenhum problema de saúde, enfim. Então, assim, são ações, né, simples de se fazer. Agora, é aquela questão, é aplicar.
né? Ações simples que, até ao meu ver, não há tanto gasto assim como muitos gostam de falar. Essa Pois é, eu questão também acredito, né? Tiago, pode continuar, Tiago. Continue aí. Bom, o Yarley falou dessa questão da venda de animais, né, que eu particularmente também sou contra. Acho que não há necessidade de se comprar um animal quando se tem muito para adotar, né, o animal é o mesmo. Né. E assim, a gente vê muito aqui animais expostos na calçada, às vezes tomando sol, às vezes, sei lá, vento em excesso, ou quando se chover, o cara não tira tempo, e passa aquele tempo demais em gaiola, né. Acho, uma forma também seria o município poderia controlar essa questão, cadastrar quais estabelecimentos vendem animais, né, e fazer um controle daquilo ali, uma certa fiscalização, para não deixar o animal exposto de qualquer forma. Né. Você não precisa colocar um animal numa jaula, ficar lá 24 horas sem ter um afeto de um tutor, enfim, acho uma coisa muito, muito cruel, sabe? Fica muito triste para o animal. Acho que existem outras formas, né, de se vender um animal, né? Apesar de, como eu já falei aqui, eu sou contra isso aí. Sobre essa questão de levar animais para um local e matar sem ter doença nenhuma, também eu já ouvi falar bastante disso aí, Alan, já tem acontecido aqui em Morada Nova, né? E infelizmente foi um episódio triste, né? Ninguém sabe quantos anos isso aí durou, mas foi um episódio triste que aconteceu aqui. Mas aproveitando essa questão, o animal que tem que ser sacrificado, né, no caso de cães, que você falou aí do cão da mulher que saiu, foi só dar uma voltinha e o animal não voltou mais. O animal só pode ser sacrificado se for detectado com zoonose, né? No caso, calazar ou raiva. Né? E a questão do calazar aqui, raiva é um pouco mais complicado, mas a questão do calazar, cara, você controla, dá para ajudar, pelo menos dá para amenizar, diminuir os casos, ajudando a controlar o mosquito palha, porque quem transmite o calazar é o mosquito palha, né? Não é o cachorro que transmite para o homem, as pessoas às vezes acham, não, né? É o mosquito, às vezes pica um cachorro e vai e transmite o homem. Então não adianta você simplesmente sacrificar um cachorro com calazar se o mosquito está presente, né, no ambiente. E se resolve essa questão do mosquito palha, diminuindo a população desse mosquito, saneamento ambiental adequado, né, esgoto, lixo a céu aberto, isso aí tudo atrai esse mosquito, tá? Então, às vezes, só sacrificar o animal porque está doente, não adianta, meu amigo, porque vai aparecer outros animais doentes também. Tem que se combater o mosquito, tá? E a coisa é tão séria que aparece até, infelizmente, aparece calazar até em animal que fica dentro de casa, pô. Animal que é criado 24 horas dentro de casa, aparece calazar, né? Não é só em animal de rua. Então, é para vocês verem que esse mosquito, ele não tá, a população do mosquito não está sendo controlada. Né? Então, vai muito além de sacrificar um animal em si. Rodrigo, Thiago, pode... Rodrigo, você vai falar? Pode dizer. Pois é, assim, eu também concordo, viu, Tiago, assim, que essa linha de descartar os animais, digamos assim, né, é uma linha que beira aí a questão da crueldade, realmente, né, não é assim que vai resolver, não. Realmente nós temos que lutar por políticas de castração, né, principalmente das fêmeas, de combate ao abandono, de estímulo à adoção. Essa questão da venda de animais também, eu não sou favorável também, né? Eu acho que realmente essa legislação que o Iar falou da Irlanda, né, ou da Holanda, né, Uhum. de aumentar os impostos aí para quem compra animais, né, pets, né, animais domésticos, acho que seria também uma boa saída também, né, para ver se as pessoas passam a ter outra visão, né. Rodrigo, Thiago, o Alan colocou aqui uma pergunta que ele diz o seguinte: qual a opinião de vocês sobre a aplicação de anticoncepcional nos animais de rua? Bom, primeiro, assim, é interessante essa pergunta do Alan. Primeiro que é complicado, né? Conseguir pegar todos os animais e aplicar um anticoncepcional. Segundo, porque assim, tem animal que ele é valente, ele é desconfiado, né?
ter sido maltratado, muito tempo maltratado nas ruas, então chegar uma pessoa tentar aplicar é complicado. Segundo, o anticoncepcional, você aplica hoje, né, para evitar o cio da cadela, daqui a alguns meses você tem que aplicar de novo, né? Então é uma coisa que você tem que ficar aplicando periodicamente. O animal doméstico, dentro de casa, é mais fácil. Só que, assim, já é consenso na medicina veterinária, todo mundo já sabe isso, quem cria animal também, os médicos veterinários, que anticoncepcional demais em um animal, ele causa câncer, né? Causa tumores e leva o animal à morte, né? Claro que alguns animais conseguem sobreviver fazendo cirurgia, mas o excesso de anticoncepcional, ele vai causar esse tipo de doença. Então, assim, a pergunta da Alan foi boa, porque às vezes tem muita gente que não entende isso ainda, mas o ideal para evitar a procriação é fazer a castração. Não tem como. Anticoncepcional em excesso não é recomendado pelos médicos veterinários, né? Inclusive, mesmo se fosse recomendado, seria até complicado aplicar nos animais de rua. A saída, Alan, na minha opinião, é essa: tentar tirar o máximo desses animais na rua, as fêmeas principalmente. Se não der para castrar, pelo menos evitar ter o contato com os machos, né? Para evitar o acasalamento. Pois é, essa questão do anticoncepcional é um paliativo, né, Tiago? Na verdade, é um paliativo, como você está destacando aí, essa questão reincidente dos tumores, né, nas fêmeas, que constantemente é aplicado anticoncepcional nelas, né, que o gato e o cachorro, eles têm tempos diferentes, né? O gato, acho que até mais curto o tempo que você tem que aplicar. Acho que o cachorro demora mais um pouco. Mas a gente já viu aí muitos casos, muitas imagens, até a gente vê na internet, como é que fica esses tumores, né? Então, realmente, a saída é a castração. Embora aqui, por exemplo, eu já pesquisei uma vez uma castração particular, e é por volta de R$300, né? Mais ou menos, uma fêmea, né? Exato. Rodrigo, por exemplo, nessa pergunta do Alan, que é de fato muito interessante, eu sou a favor e não ao mesmo tempo, certo? Por quê? Se não tiver uma outra solução, tipo, se a pessoa não puder fazer, né, castrar, pegar aquele animal e fazer a castração, porque de fato, como você falou, é um valor muito alto, né? Eu sou a favor, né? Eu cito mesmo um exemplo meu mesmo, por exemplo, eu tenho uma cachorra aqui que ela já tem uma certa idade e ela era de rua, né? Quando eu morava com a minha mãe, ela vivia na nossa rua, eu alimentava, cuidava, enfim. E aí eu sempre disse, olha, no dia que eu tiver uma casa, que eu tiver um canto, eu levo ela comigo. Só que nesse intervalo, eu aplicava anticoncepcional nela, né? E infelizmente hoje, né, com o passar do tempo, infelizmente hoje eu noto eu já encontrei alguns tumores, né, no seio, né, dela já e tudo mais, e que eu sei que isso aí já é um desenvolvimento de um câncer, né? Infelizmente. Por isso que, assim, eu sou a favor e não. Eu só sou a favor do anticoncepcional se de fato não tiver como fazer a castração. Não tem como fazer? Então, vamos aplicar o anticoncepcional, né? Sou a favor. Apesar de que, de fato, quando você castra uma fêmea, você atinge um número maior de machos, né? Ou seja, você não vai ter uma fêmea a menos para procriar. Mas, Rodrigo, diante desse cenário do custeio dessa castração, eu acho que uma coisa que poderia ser feita, né, que o poder público poderia fazer, que é exatamente oferecer o atendimento veterinário, né, público, gratuito, que isso já era para ter sido feito há muito tempo, e, tipo, fazer a castração, por exemplo, dos machos, por exemplo, né? Até porque a recuperação do macho é mais simples do que a recuperação da fêmea, né? Exatamente, Rodrigo, exatamente. Bem por menos exemplo, tempo, né? Sim, eu tenho uma outra fêmea e um macho aqui em casa também, por exemplo. Ele é castrado e eu fiz a castração dela. Tipo, os valores foram assim, tipo, na época,
Só a cirurgia, o procedimento, eu paguei R$ 400, sem falar dos medicamentos, né? E aí vem ataduras, Pós-operatório, né? o pós-operatório, que teve outros gastos também, né? Então, assim, se não é possível fazer no momento a da fêmea, né, pelos custos, cara, vamos fazer do macho, né, que você vai até evitar aquelas brigas, confusões, onde muitos deles se mutilam, e aí depois está lá um outro problema ainda maior, né? Verdade. E essa questão do poder público fornecer um veterinário, que é perfeitamente possível, obviamente, a gente sabe que vai depender do número de veterinários disponíveis para a gente saber mais ou menos o número de cadelas que a gente conseguiria castrar, né? Mas a prefeitura tem veterinário, eu sei que tem uns são dedicados para o matador, outros para a Secretaria de Agricultura, mas eu acho que não custa nada a gente ter um veterinário para essa questão dos animais de rua, né? E quanto à E a castração, população, né, Tiago, a população que é sensível a essa questão animal, eu acredito que, como a gente tem até um grupo, né, que até a Kátia falou aí, que é da gente apresentar esse grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp, né, de pessoas totalmente voluntárias, né, sem ligação exatamente, com nada partidário, político, né, de forma alguma, totalmente voluntário, e que a gente vê lá que as pessoas, muitos, né, às vezes não conseguem contribuir financeiramente, mas tem aqueles que contribuem com algo mais, digamos assim, de maior valor ainda, que é o tempo. Né? Tem aquelas pessoas mais humildes que doam o seu tempo. E a gente vê ali pelo grupo, né, Tiago, que a quantidade de filhotes que aparece todo dia, rapaz, a gente fica com a mão na cabeça, né? Então, é aquela história, né? Uma ninhada, uma fêmea pode dar uma ninhada de 8 a 9 filhotes, né? Até mais, é complicado. E aí a gente vê aparecer. E aí, Thiago e Rodrigo, é por isso que aí a gente vê a necessidade urgente de fazer a castração desses animais, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui no município de Morada Nova, há muito tempo se discute, por exemplo, antes de eu só falar aqui, né, o que eu ia colocar, o Paulo Vitor tinha colocado uma pergunta que diz, perguntando se no Brasil há uma pesquisa que identifica os perfis das pessoas que abandonam, né? Paulo, eu sinceramente eu não pesquisei assim no Brasil. O que eu dei uma olhada foi uma pesquisa que foi feita no Rio Grande do Sul em 2019, tentando fazer, né, um perfil dessas pessoas que abandonam, que maltratam. E, por exemplo, a maioria das pessoas que abandonam, maltratam, eram homens, né? Homens com animais que eram domiciliados, ou seja, né? Que convivia ali no domicílio, que deu em torno de 56,3%, né? E a violência praticada por esses homens aos animais de ruas deu em torno de 37,7%. Claro que isso como eu disse, uma pesquisa que foi feita no Rio Grande do Sul, né? Eu confesso que eu não parei para ver no Brasil, né? E assim, então eu acho que, tipo, de fato, o Reginaldo colocou aqui um link da matéria do G1 falando sobre que a castração é uma alternativa, mas aí esse ponto toca essa reportagem do Reginaldo, concorda, a castração eu acho que não é a única, né? Mas eu acho que é uma das que podem ajudar a solucionar. Por exemplo, a gente tem aqui uma discussão hoje no município sobre a questão da construção de um abrigo, né? E que eu sou favorável à construção de um abrigo, de um local, né, para aqueles animais que infelizmente não possam vir a ser adotados, mas ao mesmo tempo ele pode gerar um problema futuro. Por quê? Tanto Tiago, Rodrigo, em várias reuniões que tiveram para debater sobre essa questão, né, da situação de Morada Nova, eu sempre deixei bem clara a minha posição foi, olha, o abrigo ele tem que ser a fase final desse projeto.
E esse projeto ele tem que ser um projeto pensado a longo prazo. Não adianta a gente querer pensar em um projeto de 2, 4 anos, ou seja, a duração de um mandato, certo? Tem que ser um projeto de longo prazo. As ações que vão ser aplicadas hoje, a gente só vai ver o resultado talvez daqui a 2, 3, 4 anos ou mais, né? E aí, por que eu sou a favor de que o abrigo ele tem que ser a fase final desse projeto? Porque eu entendo que a partir do momento que a gente tiver um local específico para abrigar esses animais de rua, eu temo, né, de que esse número de animais nesse abrigo, ele triplique em tempo recorde, certo? Então, por isso que eu acho que essas medidas, da castração, da conscientização das pessoas, tipo, só pegue um animal para criar se você realmente tiver tempo, se você financeiramente você puder dar esse suporte a esse animal, se você tiver tempo, enfim, né? Porque eu sempre gosto de dizer que o cachorro ele é uma eterna criança, né? Que a gente que tem filho, né? Eles crescem, viram independentes, batem as asas e vão o mundo afora. O animal não. É até o último dia de vida dele ali, a gente cuidando, enfim. Então, assim, eu acho que, primeiramente, antes do abrigo, é super importante, com certeza. Mas eu acho que há outras medidas, como, né, castração, leis mais duras para a questão de abandono, conscientização das pessoas, aumentar as taxas dos impostos nas compra e venda de animais, né, nesses pet shops, nessas lojas. Eu acho que isso aí vai resolver pelo menos 60%, 70% do nosso problema. E olha, eu acho que. Verdade. Olha aí, Rodrigão. Faz sentido a sua fala aí, Viviane. A sua explanação foi muito boa mesmo. Realmente, não adianta ter o abrigo sem ter primeiro a conscientização. E eu concordo com você que se criar o abrigo primeiro, em pouquíssimo tempo, o número de animais abandonados vai ser maior ainda. Viu? Realmente faz muito sentido. E até porque inclusive eu já vi isso aí de uma pessoa, né? Quando a gente estava passando, aí viu alguns gatinhos novos. Esses gatinhos aqui, não, foi uma gata que tinha aqui, pariu e tá aí. Não, mas daqui a pouco a prefeitura cria o abrigo, aí vão levar tudo para lá. Ou seja, as pessoas têm noção de que depois que criar um abrigo, vão sair todos os animais da rua, né? A impressão que elas têm às vezes é isso. Só que na verdade não, como o Yarley falou aí, é uma das medidas desse projeto que vai durar vários anos, né, a longo prazo. Mas enfim, aos poucos. Quando eu estava falando da castração, até esqueci de falar, já que não tem como castrar tudo, uma ideia é castrar aqueles animais que são considerados cães comunitários, né? Inclusive, poderia ser até, já é citado até em algumas leis municipais, que existe o bem-estar do cão comunitário, é aquele que não tem um dono específico, não tem um tutor específico, mas vive na rua, já é acostumado naquele local. Algumas pessoas colocam comida, água, quando fica doente, levam ao veterinário. Inclusive aqui no centro de abastecimento, aqui em frente onde eu moro, aqui tem dois que a gente que sempre coloca água e comida, né? Que é o Bob, que já está bem velhinho, e a Perry, que é uma fêmea, né? A Perry, inclusive, recentemente, ela estava prenha e não conseguiu parir os filhotes, ficaram mortos, né? Morreram todos na barriga. O pessoal se juntou, fez uma cotinha, uma vaquinha, a gente levou para o veterinário, fez a cirurgia, e hoje ela está aí, está bem, né? Então, poderia focar inicialmente na castração desses animais que são considerados cães comunitários. E a gente sabe, esse teu exemplo aqui de centro de abastecimento, mas em qualquer bairro que você for, sempre vai ter um animal ou outro que naquela rua, não, esse animal aqui é o Rex, sei lá, enfim, é um animal que a gente cuida aqui, ele vive na rua, mas a gente dá água, comida, já está acostumado a viver assim. Então seria uma saída, né? Outra coisa que a gente tem que focar também, não esperar apenas do município, né, mas também parte do governo estadual. O governo estadual ele tem um projeto do Vetmóvel, que é uma clínica veterinária móvel, onde ele vai sair em várias cidades,
Isso não está pronto, né? Talvez demore mais algum tempo ainda. Depois que esse Vetmóvel estiver pronto, ele vai agendar e passar por algumas cidades, né? Obviamente vai sair marcando, entra em contato com a administração municipal ou com as ONGs que existem em determinado município, e ele vai sair justamente para sair, ele vai nessa cidade justamente para sair fazendo castração de alguns animais. Obviamente eles vão ter um certo limite de castração, já que tem a questão do tempo, eles passam um dia ou dois e depois vão seguir para outros municípios, né? E outra coisa também, Arla, que você falou, né, que são para a gente ter essa questão, resolver essa questão dos animais de rua, existem várias medidas, a gente precisa focar também muito, né, bastante, inclusive foi uma ideia nossa, do nosso grupo, do Força Tarefa Animal, mas infelizmente por conta da pandemia a gente teve que limitar todas essas ações, essa questão de feira de adoções. A gente poderia organizar, a própria prefeitura, depois de um abrigo criado, para não acumular animais no abrigo, pegar aqueles animais já saudáveis, que já foram tratados, e fazer uma feira de adoção. Isso aí pode se fazer em parceria com as ONGs que existem aqui, com a FTA, com a SOS Animal, que a lei está à frente. E essas feiras de adoções, coloca lá os animais, as pessoas, obviamente, vai ser divulgado antecipadamente, e as pessoas vêm, adotam um animal, ao invés de você comprar, vem aqui na feira, leva um animal para casa, né, que até o Paulo falou, um cachorro vira-lata é bem mais legal, né? Exato. E nessa feira de adoções também seria ideal se criar, quando a pessoa levar o animal, adotar o animal, assinar um termo de responsabilidade, né, no qual ela vai se comprometer a alimentar adequadamente, a cuidar dele, da saúde, levar no veterinário quando possível, a não maltratar, obviamente, né? E tudo isso, né, responsabilidade... tudo isso para que o animal não seja abandonado uma segunda vez, né? Justamente, não seja abandonado uma segunda vez. Aí acontece muito isso aí sendo fiscalizado, seria bom se assim fosse fiscalizado, acompanhado essa adoção por pelo menos uns 6 meses, até o tutor se acostumar com o novo animal e o animal também se acostumar com o seu novo lar. Enfim, são ideias que não são difíceis de implantar, né? Eu acho que basta ter a vontade, né? Tiago, de se fazer. Pois não, Iago? Só registrar aqui o comentário aqui da, né, professora Elisângela. É muito louvável a iniciativa da Fabíola, né, do senhor Hipólito. Ela cuida de vários animais de rua, sem dono, gatos, cães, dentre outros, né? Exatamente, a Fabíola, todo mundo conhece aí, né, que vai sempre estar aí de tardezinha, né, colocando os animais, colocando comida para os animais lá no SEMER, né? Acho que o Rodrigo também já viu várias vezes, né, Rodrigo? Com certeza. É uma abnegada também. Muito. Toda tarde tá lá botando lá comida, né, pros gatos que tem lá. O comentário aqui da Tamires Vieira também. Aproveitar essa questão da Fabíola, Yarley. O pessoal, muita gente admira o trabalho da Fabíola, ela faz isso todo dia, já vem há muito tempo fazendo isso. Inclusive fizeram até uma matéria num desses sites aqui do interior, acho que foi de Quixadá, fizeram até uma matéria com ela. E assim, muita gente admira. Aí, pessoal, seria uma boa também a gente ajudar ela. Então, com certeza, ela às vezes, muitas vezes tira do bolso, mas às vezes ela recebe doações também. Então, quem gosta muito do trabalho da Fabíola, admira isso, acha louvável, pode também ajudar ela. Se quiser, depois a gente passa o contato, ela recebe doações de ração, acho que de massa de cuscuz também, massa de milho, que ela faz todo dia, ela prepara e sai levando para os animais. E aí, Thiago, só botando aqui os comentários, né, da Tamires Vieira, concordo com você, o que vai ter de dono abandonando, né, no caso do abrigo, né, que a gente comentou aqui. Agradecer também aqui a participação, desculpa, a participação da nossa professora Socorro Nobre, né. Um abraço também aí para Socorro aí, viu, Biala? Boa noite, Socorro, sempre também aqui nos acompanhando, né, nas nossas lives aqui nas sextas-feiras. Ela fala até que tem uma amiga que cuida com muito amor de vários cães no bairro Açude Velho, né? Isso é importante, a gente sempre somar, né? Essas lutas, né? Tem um comentário aqui do Paulo Vitor, tem um animal quase abandonado na presidência. Pois é. Pois é. Aquilo ali a gente considera nem animal. Pode deixar abandonado mesmo. Pois é. E aí, a
a Kátia também, a professora Kátia, muito interessante a ideia da feira. Em Fortaleza é muito comum na universidade, em shoppings, em supermercados. E aí? Pois é. Assim, essa questão de destacar pessoas, né? Assim, lá no grupo, como o Tiago falou, no FTA, né? Força Tarefa Animal, tem muitas pessoas lá que merecem destaque, viu? Sim, com certeza. Com certeza, Rodrigão, com certeza. Muitas pessoas aí a gente, né, estão aí de forma, podemos dizer até de forma anônima, né, ajudando, né, da melhor forma que pode, da melhor forma possível. E a gente fica muito feliz exatamente, né, por ter o grupo, né, o FTA, enfim. Enfim, acho que o grupo e acho que principalmente as pessoas, né, que todos que fazem parte, que ajudam da forma que pode, seja doando o dinheiro, né, Tiago, quando tem lá as cotinhas, ou a questão também, você bota água, comida para o animal também de rua. E importante também, Tiago, o que eu quero frisar aqui também, na nossa conversa aqui, é frisar também as pessoas, lembrar que envenenamento de animais é crime, certo? É crime. E nós já sabemos já inúmeras vezes, né, de animais que morreram envenenados aqui em Morada Nova. Acho que recentemente teve um caso, né, Tiago, Rodrigo, acho que foi ali na Manso Rodrigues, não sei, não estou lembrado. Teve na Salina, ali na varanda da Salina também, não foi? Na varanda. Isso, exatamente. E dizer às pessoas que acham isso, né, um crime, que não concordam com essa prática. Claro, até as que concordam não é para fazer de jeito nenhum, né? Que é, como eu disse, é crime. E aquelas pessoas que caso venha alguma movimentação estranha ou que saiba de uma pessoa que fez isso, faz uma denúncia anônima, entendeu? Liga lá para 190, liga para a polícia, faz a denúncia, entendeu? Porque é muito importante a denúncia, né? Porque se não for a gente fazendo essa denúncia, falando por esses seres, infelizmente, eles ainda não aprenderam, né, na sua evolução, eles ainda não aprenderam a falar ainda. Exatamente. É verdade. E, assim, às vezes acontece da gente fazer uma denúncia, tanto de envenenamento ou de maus tratos, e a gente só pode ligar, infelizmente, como se trata de crime ambiental, né, crime contra animais, a gente tem que ligar para a polícia, né? Mas é aquela coisa, o efetivo policial é pouco, eles vão dar preferência, obviamente, a crimes que são, a situações que ocorrem com as pessoas, né? Mas se tivesse um efetivo policial maior, a gente conseguiria resolver um pouco mais esses problemas, né? E também os próprios policiais precisam se esclarecer em relação a isso. E já houve casos que a gente ligou para a polícia para resolver um determinado assunto e disseram, não, isso não é assunto nosso, não. Vocês ligam aí para o IMAM, para a prefeitura. Não, isso a gente está lidando com crime. A prefeitura não resolve crime, não. Quem tem que resolver crime é a polícia, né? Exatamente. Já é lei, isso aí. Então, vocês já deveriam saber disso. Então, como você falou, aqui, infelizmente, a gente tem vários casos de envenenamento. Recebemos muitas denúncias ali na região do 2 de agosto, morrendo muitos gatos, muitos cachorros. Teve esse caso também, recentemente agora, ali na varanda da Salina. Bom, enfim, é um problema que, sinceramente, eu não entendo porque é que uma pessoa envenena um animal, né? O que é que o animal faz de mal para ela, para ele jogar um veneno? Aí vai naquela linha que você falou, né, Tiago? Assim, a pessoa é um criminoso em potencial contra um ser humano, uma pessoa dessa. Aquela velha história, envenena um animal, envenena um ser humano também. Cara, exatamente. O chumbinho, você joga um chumbinho pro animal, o chumbinho ele mata o cachorro aos poucos, ele vai corroendo o coração, vai sangrando aos poucos, o animal morre devagar, sofre bastante. Isso é um crime completamente inumano. E Arley, eu queria. Oi, Thiago. Não sei se tem alguma. Mas eu queria. Aqui, ó, achei interessante aqui uma reportagem que eu vi. Na verdade, foi uma ação que eu vi, acho que foi em maio ainda, ou final de abril. O Toninho Vespo, que é vereador do PSOL lá em São Paulo, a pandemia, né, o decreto de isolamento e tudo mais. Muitos animais de rua ficaram sem ter onde comer, já que eles
parte comiam de pessoas que colocavam a ração ou um resto de comida. E eles fizeram, o Toninho Vespa, né, o nosso vereador do PSOL lá em São Paulo, né, ele criou um projeto de lei justamente para que a administração municipal comprasse ração durante a pandemia e distribuísse para as ONGs, né, e para aqueles protetores individuais, para que eles mesmos pudessem alimentar esses animais de rua, já que muitos animais passam fome durante a pandemia. Né. Então, acho que, infelizmente, aqui nós não temos um vereador do PSOL ainda, né, porque próximo ano nós vamos ter, né, mas é uma ideia para os vereadores daqui também se importarem com esses animais e cobrarem isso. Né. Não precisa nem ser um projeto de lei, né? É uma coisa que a gente mesmo poderia cobrar da administração municipal para que eles ajudassem os grupos que existem aqui de ajuda e até esses protetores individuais, como a Fabiola faz todo dia. Exatamente. Até uma fala aí, o Thiago, do Paulo Vitor, né, que todo mundo sabe, que é o pré-candidato, né, do PSOL, a vereador aqui no município, que ele fala que uma das propostas do PSOL de Morada Nova é fazer todas as escolas municipais e organismos, né, prédios públicos, adotarem animais e desenvolver momentos educacionais para fortalecer esse sentimento de responsabilidade de todos. Exatamente. Boa observação do Paulo Vitor aí. Isso é importante, é muito importante, até para socializar essa galera aqui. Cara, uma ideia boa também, aproveitando aqui, claro que o presídio daqui é tutela estadual, né? Mas uma coisa interessante também é usar os animais como instruir cuidados a eles com esses presos que estão sendo ressocializados, né? Que é uma maneira de reeducar eles para que eles voltem para a sociedade, né, de se recuperarem. Então é uma ideia bem interessante também de usar essa questão de cuidados com os animais, de responsabilidade para esses presos que estão em ressocialização, até pessoas que estão em recuperação naquela luta contra a dependência química, que em Morada Nova existe, aquele centro de recuperação, que eu me esqueci o nome agora. Atalaia. Mas poderia, o Atalaia, né? Eu não sei, a gente poderia até ver essa questão aí, de conversar com a administração de lá, saber se não seria uma boa também eles que estão nesse centro de recuperação se envolverem com a causa animal, porque é aquela coisa, né? É um envolvimento emocional, melhora a cabeça da pessoa. Com certeza. O Reginaldo colocou até um comentário aqui, tá, é um pouquinho grande aqui, mas eu vou só resumir aqui. Olha, são as políticas de ações frente a essa problemática na Alemanha, mesmo sendo outra realidade, mas somente para tomarmos conhecimento. Júlia explica que esses cuidados são para a vida toda. Ninguém pode vender ou abandonar um cachorro ou gato adotado aqui. Se por algum motivo a pessoa não quiser mais, fica com um bichinho de estimação, precisa trazê-lo para nós. Quando o animal morre, também temos que ser comunicado. Essa comentário, Reginaldo, é uma matéria do G1, né, da Alemanha também, agora uma matéria recente de 2019, que lá na Alemanha também, né, começou, já vem de um certo tempo, mas também começaram a ver essa questão dos animais. Tanto que hoje na Alemanha, em Berlim, existe hoje o maior abrigo da Europa, né? Na Alemanha, na cidade de Berlim, que tem em torno de 1.400 animais, né? E lá, nesse abrigo, eles acolhem tanto cachorros, gatos, coelhos, enfim, a diversidade lá é grande, né? E aí tem todo esse controle, e que eu até li essa matéria, e que eu acho um ponto também interessante, Thiago, é exatamente essa questão, por exemplo, quando você falou da feira de adoção, na Alemanha, você falou, né, do cadastro, né, pegar os dados, saber a pessoa que adotou e tudo, e exatamente termos de compromisso, né? Isso, na Alemanha exatamente isso é feito nesse abrigo, né, as pessoas que adotam, e esse cadastro, ele é um cadastro exatamente feito com o Estado, né, aonde vai ter lá enfim, todos os dados, né, com fotos, dados, endereço, enfim, e tudo que acontecer com esse animal, tipo como o comentário do Reginaldo colocou aqui, tudo que acontecer caso o animal for morto, a pessoa tem que ser comunicada. E que um ponto que eu achei interessante, Thiago, que é feito lá nesse abrigo na Alemanha, é de que, por exemplo, quando a pessoa vai adotar, esse animal ele passa por uma semana de teste, né? Ele passa uma semana na casa da pessoa,
né, para ver como ele vai reagir, como ele vai se adaptar. Se caso ele não se adaptar, nem também a pessoa, porque uma coisa é você chegar num local, eu vou levar esse cachorrinho, eu vou levar esse gatinho. Outra coisa é quando você chega em casa, né? São realidades diferentes. E aí eu achei muito interessante que tem essa semana de transição, né? Se caso nenhuma das partes se adaptarem, o animal ele é trazido de volta para o abrigo, mas grande parte acaba se adaptando, né? Até porque o animal que ele quer é amor, carinho, atenção, enfim, né? É verdade. Exatamente, Yarley. Rodrigão. Assim, é uma coisa, né? Você escuta falar assim, como é que é lá na Alemanha, a gente fica assim, se perguntando assim, aqui no Brasil, o que é que falta para as pessoas terem esse mesmo comportamento, né? Será que é questão só de realmente de informação, de educação? Porque é muita evolução, assim, avançado, né? Assim, essa política da Alemanha, né? Quando é que nós aqui no Brasil vamos ter um patamar desse, né? Eu acredito, Rodrigo, que isso aí passa primeiramente, como eu e você, a gente sabe, o Thiago também, eu acho que isso passa pelo primeiro ponto que se chama educação, né? A partir do momento que se a gente tiver uma educação de qualidade, e eu digo educação de qualidade porque nós temos profissionais de qualidade, né? Na verdade, nós temos muitos professores de qualidade, muitos professores excelentes, que estão aí na batalha diária fazendo, como se diz no popular, das tripas coração, né, para poder dar o melhor de si para os alunos, enfim. Mas o que ainda nós não temos, e é o que ainda nós estamos atrás, e muito da Alemanha, é na parte da infraestrutura. A parte da infraestrutura, infelizmente, ainda nós estamos a anos-luz ainda, porque profissionais nós temos. Agora, a parte da infraestrutura é o que fica a desejar. E eu acho que outro ponto aí também, viu, Yarla? Interessante esses dois pontos que você falou aí. Agora, outro ponto também são as pessoas das quais a gente depende, né? A gente falou aqui de administração municipal, administração estadual, mas quando a gente vai para governo federal, meu amigo, é uma lástima só, né? Por mais que a gente esteja falando de animais domésticos, mas o Yarla mesmo falou do histórico legislativo, a gente falou aqui da Constituição da Proteção da Fauna, da Lei de Crimes Ambientais de 98. Então, sempre essas leis vão falar de proteção da nossa fauna, não só doméstica, mas também silvestre, né? E a gente vê um presidente, uma turma que acompanha ele, o cara simplesmente fazendo campanha, praticamente fazendo campanha como favorável à legalização da caça. E aí a gente vê o IBAMA de mãos atadas, porque de 2019 para cá aconteceu muitos crimes ambientais, de mortes de animais silvestres, né, animais que são proibidos matar, né, de acordo com a legislação do IBAMA, e só o que vem acontecendo é mais e mais mortes desses animais, né? Então a gente tem um presidente, praticamente ele diz, o pessoal pode ir lá, pode caçar, nós estamos a favores, né? E aí ele vai para festa de rodeio, ele faz campanha para esses festivais de rodeio que, na minha opinião, por mais que eles usem o argumento de que gera dinheiro, mas aquilo ali é uma judiação com aqueles animais. Até a própria vaquejada, na minha opinião, é puro sofrimento com os bovinos, né? Desculpa aí quem gosta de vaquejada, quem vai para vaquejada, mas para mim é um esporte completamente inútil. Na verdade, que não deveria nem ser chamado de esporte, né? E outra coisa que eu fiquei abismado, e foi recente agora, eu acho que não tem nem 2 meses, foi simplesmente, depois vocês me lembram o nome dele aí, do atual ministro da Justiça, é André alguma coisa, esqueci o sobrenome dele. Mas ele, enquanto fazia parte ainda da AGU, da Advocacia Geral da União, ele e outros advogados simplesmente assinaram um pedido ao STF de que permitisse que esses animais resgatados de maus tratos, de abandono, fossem sacrificados. Ou seja, do nada os caras pediram isso, ou seja, um animal que não tinha doença nenhuma, zoonose nenhuma, eles queriam que se fosse resgatado, tivesse o direito de sacrificar.
Isso foi assinado pela Advocacia Geral da União, né? O governo pediu isso daí. Certo? O André Mendonça, então, é André Mendonça, pronto, que hoje ele é atual ministro da Justiça, né? Mas ele assinou esse documento aí. E aí eu acho que vocês lembram, de alguns meses atrás, ocorreu, a polícia descobriu aquela rinha de pitbulls, em que tinha um médico veterinário, tinha policial, tinha comerciante, tinha todo tipo de gente no meio. Foram dezenas de pessoas presas, vários cachorros resgatados, e essa lei que a AGU queria que fosse, que o STF queria que aprovasse, queria que o STF, não, a gente dá carta branca para vocês sacrificar esses animais. E enquadraria até esses pitbulls. Pô, os animais já estão sofrendo ali naquela rinha, onde são obrigados a lutar uns contra os outros, aí quando são resgatados ainda tem que ser sacrificado. É uma coisa de se lastimar. Hein? Eu não consegui acreditar como é que o governo fez esse pedido para o STF ainda. Exatamente. Uma coisa que você falou, Thiago, que a gente só frisar aqui, é que quando a gente fala em direitos dos animais, quando a gente fala de defesa dos animais, a gente não está falando apenas, unicamente, do cachorro e do gato. Nós estamos falando de todos os animais, né? Porque eu falo isso porque eu já vi muita gente por exemplo, Thiago, sou a favor, né, da adoção, abrigo e não sei o que, castração de cães e gatos, mas é a favor totalmente da caça desenfreada de animais silvestres, né? Então, lembrando, e não dá para dissociar isso, não dá. Mais uma vez lembrando, quando a gente fala de direito dos animais, de proteção dos animais, nós estamos falando tanto dos animais domésticos como dos silvestres, enfim, falando de todos, né? De todos, todos, não é esse ou aquele, não, é de todos. Importante, assim, só frisar isso, porque é uma fala que eu já presenciei, certo? Aí eu me lembrei aqui agora. Uhum. E eu lembrei agora dos animais, eu passo já para o Rodrigão, mas porque eu queria aproveitar que eu acabei de lembrar aqui, galerinha que gosta de caçar tatu para comer, né? Gosta de um tatuzinho. Pois é, o tatu ele é um potencial transmissor da hanseníase, certo? E 2 dias atrás estava lendo a reportagem agora, também ele pode causar micose pulmonar, certo? Então a galerinha que gosta de se aventurar para matar tatu para comer, cuidado aí para não pegar uma hanseníase, uma infecção pulmonar. Pois é, até a professora Kátia destacou isso aí no comentário dela, não foi, a respeito do animal silvestre, né? Exatamente. Realmente, as pessoas não tem como separar. Todos são animais, são seres vivos, são animais que sentem dor, sofrem, tem muitos deles em extinção, mas o homem é um predador, assim, é quem realmente maltrata a natureza, né? É o pior animal. É uma frase muito clichê, mas é verdade. Exatamente, Ari. Exatamente. Yarda, a gente vai se aproximando aí de 1h30, acho. Dá para continuar ou seria... Thiago, eu acho que, assim, você, o Rodrigo, quer colocar mais alguma coisa? Enquanto tiver assunto aí. Entendeu? Mas, assim, mas ao mesmo tempo, acho que a gente deve... Eu sei que é um assunto também, né, abrangente aí, que dá uma discussão aí de horas e horas, né? Tem muitos pontos também, assim, que tem para ser abordado. Mas aí, assim, é porque como de padrão, né, a gente tem aqui as nossas lives na sexta-feira, nessa total de 1 hora e meia, né, e, assim, acho que a gente pode deixar aqui já um caminho aberto exatamente para uma próxima live, exatamente para a gente abordar ainda mais outros pontos que a gente não contemplou, né, nessa live de hoje, né. Acredito que o Rodrigo também está querendo jantar, né, sexta-feira à noite. Eu acredito, como você falou, né? Tem outros pontos para ser abordados. A gente pode deixar para uma outra oportunidade, né? Certeza. Eu queria só aproveitar, acho que a gente vai finalizar aí, né? Queria aproveitar o pessoal que está assistindo e outros que ainda irão assistir
que quem apoia essa causa, que quiser entrar no nosso grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente precisa de pessoas que ajudem a resgatar, pessoas que ajudem a cuidar de um animal que está ferido ou está doente. Até se não puder ajudar dessa forma, pode ajudar de forma financeira ou então doando ração, enfim. E também aproveitar, porque acho que já passou da hora, né, da administração pública fazer o seu papel em relação a cuidar desses animais de rua. E a gente já tem tanta lei que protege os animais, mas na prática a gente vê pouco acontecer. Né? Então, assim, como o Yarley deu esse histórico no início da live, um histórico magnífico, excepcional, de toda a relação que existe entre o homem e os animais domésticos, né? E hoje a gente tem aí cães policiais farejando drogas, a gente tem cães que faz parte do corpo de bombeiros, salvando vidas, como aconteceu no desastre de Brumadinho, de Mariana. Né? Acho que todo mundo chegou a conhecer o Barney, aquele cão que ficou famoso por salvar várias vidas e depois acabou morrendo em um resgate que ele foi fazer, morreu afogado. Então, assim, a gente tem cães que farejam drogas, cães que participam de resgate, cães que servem como acompanhantes para idosos, cães que servem para pessoas, que são cão-guias, né, que ajudam pessoas deficientes visuais. A gente tem cães que detectam doença, tem cão que consegue detectar um câncer, cara. Tem cão que consegue detectar, sabe quando é que o nível de açúcar de uma pessoa que sofre de diabetes vai cair, e sabe quando a pessoa percebe aquilo e sabe que vai desmaiar, o cão avisa antes, ela já se prepara. Tem cão que cuida de pessoas que sofrem de epilepsia, que na hora que a pessoa está tendo epilepsia, ela está lá para ajudar ela a não bater a cabeça no chão. Tem cães que são acompanhantes de pessoas autistas. Então a gente vê esses animais ser tão usados pelo homem, né? São tão úteis para a gente que acho que está na hora da gente dar uma resposta para eles também. Olha, vocês são tão bons para a gente usa vocês para tanta coisa que agrada a gente, que nos ajuda. Acho que está na hora também da gente dar uma resposta e fazer alguma coisa por eles, né? Principalmente por esses cães de rua. Só antes do Rodrigo, né, dar as considerações finais dele aí, o Thiago falando sobre essa questão dos animais, né, que é usado pela polícia, o corpo de bombeiros, né, no caso do Brumadinho, eu vi recentemente até uma reportagem que na Inglaterra estão fazendo treinamento com cães, né, exatamente porque descobriram que o cão ele pode detectar uma pessoa com o coronavírus. Né? É interessante, né? Bastante interessante. Então, a pesquisa ainda está rolando, né? Os caras estão desenvolvendo essa ação aí. Pois é, assim, e esses animais, né, Tiago? O cachorro, inclusive, ou o gato, assim, até pessoas com depressão já foram curadas através do convívio com animais assim, né? E o que eles pedem da gente é tão pouco, né? Mas para eles, assim, é muito importante, né? E assim, é pouco para a gente dar, que é dar atenção, dar o carinho, e eles ficam super satisfeitos com isso, né? E muitas pessoas não conseguem nem isso, ter essa empatia com os animais, né? Exatamente. Rodrigo, antes de finalizar, Rodrigo, só colocar aqui 2 comentários. O primeiro aqui do Paulo Vitor, onde ele fala que Cuba catalogou todos os cães de rua, né? Isso é importante, exatamente, que foi até... Inclusive com identificação, né? Isso, uma coleirazinha com identificação. E que foi até uma pergunta que passou despercebida, eu peço até desculpa ao Alan, o Rodrigo e o Thiago. O Alan até perguntou se a gente sabia se tinha um percentual, né, de cães, né, abandonados aqui no município de Morada Nova. Uma vez, eu cheguei até a falei até fui na Secretaria de Saúde, né, atrás dessas informações uma vez, mas aí até a pessoa me disse que, olha, é impossível eles têm um controle, tem um total de cães, mas quando vai fazer aquela vacinação da antirrábica, né, que eles vão lá, anotam, né, faz aquela anotação, mas de rua mesmo, assim, em caso de abandono, não tem como
a prefeitura ela não tem como se diz, fazer esse controle, né? Que foi até uma pergunta que o Alan colocou. E outro comentário aqui do Breno, do Carlos Breno, ele fala: excelente diálogo acerca dos direitos dos animais. Inclusive, recentemente foi aprovado na Câmara e Senado que o animal não é coisa, e sim um ser com perspectiva de direitos e garantias. Da minha parte, assim, eu quero agradecer, né, o convite e realmente envolveu essa questão animal. Eu gosto de participar, eu sou um defensor e vejo que, assim, eu queria poder fazer muito mais, mas às vezes a gente tem as nossas limitações e eu tiro, assim, o chapéu, eu louvo demais aquelas pessoas que dedicam, assim, a questão do tempo, né? Lá no grupo do FTA tem muitas pessoas, não vou nem citar nomes aqui que eu possa deixar alguém de fora, mas assim, eu fico assim realmente muito sensibilizado assim com a disposição das pessoas assim, né? Muito válido mesmo. São pessoas de coração enorme. E aí, muito obrigado aí, Alan, obrigado, Tiago, obrigado a todos que assistiram, né? Um abraço aí a A gente que todos. agradece aí a gente que agradece aí a sua presença. Você não faz parte ainda do PSOL, mas eu sei que em breve fará. Pois é. E, assim, mais uma vez, eu quero agradecer o Thiago, né? Mais uma vez aqui, Thiago, nós já estamos aqui, né? Debatendo algum assunto. Teve aquela também com a Kátia, né? Que a gente estava falando sobre a Isso. questão do coronavírus, né? Agradecer demais o Rodrigão, né? Companheiro aí também de trabalho aí, lá do SEMER, né? Estamos lá sempre discutindo coisas, né? Falando esses assuntos e outras coisas mais, né, Rodrigo? Exatamente. E agradecer ao Paulo Vitor, a Kátia, a Madalena, a Erivânia, a Nirli, deixa eu ver aqui bem rapidinho, só a Jane, o Reginaldo, a Dulce, o Araújo Júnior, a professora Elisângela, deixa eu ver aqui, o Edu, né, o Edson Raulino, também muito conhecido, o vulgo Edu, né, o Elielder, professor Alfredo, Janaína, deixa eu ver aqui mais aqui bem rapidinho, o Alan, grande Alan, deixa eu ver só novamente aqui a Tamires, professora Socorro, né, que a gente já falou aqui também, e o Reginaldo, a Maria Lúcia e também o Carlos e também a Rita de Cássia, né, que sempre, toda sexta, já é figurinha carimbada aqui na nossa live aqui, né, Thiago? Toda sexta-feira a Rita de Cássia ela está sempre dando uma passadinha aqui para acompanhar a nossa fala aqui. E no mais, galera, assim, agradecer a paciência de todos, né, por parar para ouvir né, esse assunto tão importante, né, como muitos outros assuntos nesse nosso país, né, de grande importância. E a questão da causa animal também, ela é hoje é hoje e sempre foi, né, mas é uma coisa muito importante para ser debatido, para ser discutido, e que precisamos de cada vez de mais ações e de que precisamos urgentemente que a situação animal seja resolvida, mas não, obviamente, deixando bem claro, não da forma fácil, como muitos querem fazer, que é só juntar, como diz uma vez uma pessoa falando, é só juntar tudo dentro de um balaio e matar. Não, não é isso, né? Então, assim, mais uma vez agradecer a todos, né? E boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até a próxima, né? Até a próxima sexta-feira. Estaremos aí de novo, mais uma live aí. Valeu, Rodrigão. Valeu, Thiagão. Valeu, Rodrigo. Valeu, Yalen. Valeu. Valeu, Thiago.